Este bicho É o bicho. Ele é o segundo maior lagarto brasileiro. Sua cauda pode medir quase o dobro do tamanho do seu corpo. Dependendo do ambiente, muda de cor, igual ao camaleão. É um bom corredor, mas só por pequenas distâncias. E também é um ótimo nadador. Ela tem uma cauda bem grande, né? Um papo também grande, de cor meio esverdeada. Parece um animal dócil, né? Ela fica mais parada, parece que fica observando alguma coisa, então ela tá bem alimentada, né? Ela é meio feia, né? Ela é marrom, tem um rabo grande, é muito feia. Já sabe qual é o nosso bicho de hoje? Iguanas. Iguana. 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 A iguana, ela pode chegar a uns 2 metros de comprimento, assim, o máximo que ela pode chegar. Quanto ao tamanho dela, uma coisa interessante é que o rabo é sempre bem maior do que o corpo, 1 vez ou 2 vezes o tamanho do corpo. Esse rabo, ela pode perder o rabo se ela estiver estressada, uma maneira dela conseguir fugir do predador, ela larga o rabo lá e vai embora. Nasce outro, mas não nasce outro do mesmo jeito, não é uma regeneração assim completa. Elas são verdes ou marrons, elas têm um pouquinho de capacidade de trocar de cor conforme o ambiente, que é uma reação fisiológica. Não é uma reação assim tão intensa quanto nos camaleões que a gente conhece, mas elas podem mudar um pouco de tons. Então, esses tons marronzados do recinto podem estar influenciando nessa cor que elas têm mais amarronzadas também. A região que ocorre na América do Sul. Acho que do México já até lá embaixo, inclusive o Brasil. E são 2 espécies de iguana. A iguana, que é essa do zoológico, e a iguana delicatíssima, que é uma bem mais rara, que ocorre no Caribe. Mas a iguana também ocorre na América Central. Como a gente viu, a iguana é enorme, mas existem outras 3.300 espécies de lagartos. Alguns podem ser bem pequenininhos, medindo apenas 3 centímetros, ou podem ser enormes, medindo quase 3 metros de comprimento. Elas podem chegar a 2 metros de comprimento, mas o corpo em si, em média, são 50 centímetros. O resto do rabo é de 1 vez o tamanho do corpo, até 2 vezes o tamanho do corpo do animal. O peso, a gente não tem dados da bibliografia de peso médio, porque os indivíduos variam muito de tamanho. Os indivíduos que são criados em cativeiro, a gente não tem um dado de tamanho médio. Os lagartos possuem uma diversificada alimentação. A frequência varia de espécie para espécie. E a iguana, o que será que ela come? Vegetais, né? Folhas, né? Insetos, vegetais. Eu acho que ela vive de vegetais, né? Bichos pequenininhos também que alimentam ela. Vegetal, sim. Bicho pequeno. Quanto à dieta, eles comem, na fase infantil, a dieta é diferente da fase adulta. Quando eles são infantis ainda, quando eles são jovens, eles comem principalmente artrópodes. E depois que eles ficam na fase adulta, eles passam a ser estritamente herbívoros. Então comem folha, flor. Aqui ele se alimenta de folha de alface, de couve, de alguns frutos, tipo mamão, banana, laranja e também flor de hibisco. Você sabe por que alguns animais, como os lagartos, por exemplo, precisam comer suas presas vivas? Porque os répteis são caçadores por natureza e raramente aceitam alimentos inanimados. Precisam da presa viva para ativar seu instinto de caça na captura dos alimentos.
Os répteis, em geral, são animais que precisam de muitos cuidados. Necessitam de uma alimentação balanceada, de uma luz especial, de um recinto adequado, entre outros cuidados. É um animal que exige uma temperatura mais alta do que o normal dos répteis. Dentre os répteis, eu acho que são uma das temperaturas maiores, que assim, em média 28 a 30 graus. Inclusive na época da incubação dos ovos. E quando eles estão incubando os ovos, aí a temperatura tem que ser constante mesmo. Porque se ela fugir de uma faixa de 28 a 32 graus centígrados, os ovos podem se tornar inviáveis. E é um bicho que requer uma umidade relativa do ar também muito alta, cerca de 80%. Então, quando for criar esse bicho quando nós criamos esse bicho em cativeiro, a temperatura é mantida por radiação solar, por aquecedor extra e borrifamento de água também para manter a umidade do ar. Elas gostam de água, mas algumas iguanas vivem em alguns lugares mais secos. E interessante que essas iguanas que vivem em lugares mais secos, elas tendem a ser bem menores do que as iguanas que vivem em lugares maiores. Além de serem ótimas nadadoras, as iguanas também são excelentes mergulhadoras, corredoras e escalam muito bem. Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com outras curiosidades sobre a iguana. Este bicho é o bicho. A iguana é um lagarto que apresenta dimorfismo sexual. Ou seja, existem algumas diferenças visíveis entre o macho e a fêmea. Para a gente reconhecer se é macho ou fêmea, a gente repara nessas cristas que eles têm, nessa papa que ele tem aqui e na crista em volta. Porque no macho é bem mais desenvolvido do que na fêmea. Então, é uma forma de dimorfismo sexual. Eles colocam ovos de 20 a 40 ovos, que precisam ficar incubados na temperatura constante, de 28 a 32 graus centígrados, durante 70 a 110 dias. A maturidade sexual é em torno de 2 anos. Hoje nós estamos falando sobre a iguana, mas vamos falar também um pouquinho sobre o lagarto preguiça, que apesar de ser tão pequenininho, é da mesma família. A família é a família Iguanidae. E eles também têm essa capacidade de mudar de cor, não tão intensa quanto o camaleão, mas como a iguana, que eu já tinha falado. O lagarto preguiça é da mesma família da iguana. Tem algumas coisas diferentes. A iguana vive em regiões mais úmidas, em florestas tropicais. O lagarto preguiça gosta de florestas também, mas florestas mais secas, mais abertas, mais secundárias. A iguana gosta de água, né, bom nadador. O lagarto preguiça já é estritamente arbóreo. Inclusive, nas cenas que vocês estão vendo do lagarto preguiça, dá para ver que a posição em que ele se coloca num galho de árvore ajuda ele a se esconder um pouco no ambiente, porque ele imita um pouco. A cor dele ajuda, o fato dele ser um animal esbelto e um rabo grande assim, ele ficando juntinho do galho, ele fica um pouco escondido no galho. Isso é uma forma dele se evitar predadores. Eles são estritamente insetívoros, eles comem artrópodes e aqui no zoológico dão também folhas de hibisco para eles, como forma de suprir água. O tamanho do corpo também é como o da iguana. Só que o rabo do lagarto preguiça é ainda maior do que o da iguana. O rabo do lagarto preguiça chega de 2 a 3 vezes o tamanho do corpo do animal. E quanto à reprodução, eles já colocam ovos. Não tem dados sobre o lagarto preguiça em si, mas sobre outros lagartos assim aparentados, parece que eles podem pôr várias épocas do ano e colocam de 7 a 8 ovos de cada vez.
que são incubados, acho que durante 2 meses. Você teria coragem de ter um bichinho desse em casa? A iguana, de uns tempos para cá, tornou-se um modismo, né? Várias pessoas têm nos Estados Unidos, então tornou o animal assim, super comum em casa, como pet. Mas é um animal manso, um animal dócil para se criar, mas como todo réptil, é um animal delicado para se criar. Ele exige condições especiais, condições de temperatura muito alta, que normalmente as casas não têm condição de dar. Exige luzes especiais, tem que tomar sol, ou então essa luz tem que ser substituída por outro tipo de luz que substitua os raios solares. Precisa de umidade, temperatura muito alta. Então, são detalhes que a pessoa, na hora que compra, não para pensar e depois acaba não tendo como criar eles. A dieta também é especial. Normalmente falam que alimenta só de folha, mas não é. Alimenta-se de outros tipos de alimentos que também traz outros tipos de vitamina, cálcio, né? Minerais em geral, que acabam ficando deficientes. Aí o animal não vai ter a cor que tem, não vai chegar ao tamanho que tem. E outra coisa que eu gosto também é que quando compra um animal pequeno e aí depois ele vai crescer e não vai caber no terrário que colocou e aí cria-se um problema. Então animais selvagens normalmente não devem ser criados em casa, especialmente répteis, que são animais delicados. A pele dos lagartos apresenta uma série de pigmentos chamados cromatóforos. Eles são os responsáveis pela alteração da coloração da pele, que muitas vezes pode acontecer em poucos segundos. Gostou do nosso bicho de hoje? No próximo programa vamos estar falando curiosidades sobre um outro animal. Não perca, este bicho é o bicho.